Convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declarei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sem dúvida nenhuma, nós temos que reconhecer que vivemos num mundo muito evoluído. O ser humano chegou a patamares, níveis de tecnologia, de desenvolvimento que são extraordinários, coisas inimagináveis hoje nos é possível, através da ciência, através da tecnologia, do desenvolvimento. A qualidade de vida, sem dúvida nenhuma, melhorou bastante, Isso é fruto do trabalho, do estudo e da capacidade humana de desenvolver coisas sempre melhores, sem dúvida nenhuma. Nosso mundo é muito evoluído, nosso mundo é muito desenvolvido, em diversos aspectos da nossa vida. Mas essa evolução, esse desenvolvimento, não sei se trouxe para nós um mundo melhor, ou tão melhor, porque nesse mundo tão tecnologicamente surpreendente, nós ainda vivemos em guerra. O ser humano ainda vive em guerra, o mundo está em guerra. A Rússia continua em guerra com a Ucrânia, os Estados Unidos contra o Irã, Israel contra lá o Irã, Líbia, o Oriente Médio vive em guerra, na África vários países estão em guerra. Em muitas sociedades, inclusive a nossa brasileira, a gente vive em guerra, uma guerra contra o crime organizado. E daqui a pouco nós vamos ver as propagandas políticas que vai ser guerra, daqueles que pensam diferente. Guerra midiática, guerra cultural, guerra que faz que os homens cada vez menos confiem nos outros, queiram ficar sozinhos, queiram ficar distantes. A gente vive numa guerra, meus queridos. E a guerra nós sabemos muito bem, a guerra traz morte, a guerra traz dor, desespero, tristeza, destruição. A guerra traz medo.
E por vivermos em guerra, muitas vezes nós vivemos com medo. Temos medo de muitas coisas. Às vezes temos medo de sair, de ir para determinado lugar, de determinada hora, porque a gente tem medo da violência, a gente tem medo, de ser assaltado, de ser roubado. Nós temos medo de nos relacionar, as pessoas estão com dificuldade de se relacionar com as outras, porque tem medo, o que essa pessoa pode fazer por mim, para mim? Será que vai ser um monstro ou uma monstra? Os casais estão com medo de ter filhos, porque, meu Deus, como é que eu vou ter filho nesse mundo? Os pais às vezes têm medo de colocar seus filhos no colégio, porque não sabem o que eles vão aprender lá. Às vezes, nós temos medo da pessoa que está ao nosso lado. E tantas pessoas, de fato, vivem tão aprisionados por causa do medo, Medo de pegar doença, medo de pegar alguma enfermidade. E depois da pandemia isso acentuou muito. Muitas pessoas hoje têm medo de sair de casa ainda, Se alguém espirrar do lado dela, parece que, ai meu Deus, é um medo, é um pavor, e sem dúvida nenhuma, quantas pessoas vivem em crise de pânico. E crise de pânico, de fato, é um filhote do medo. A ansiedade é uma filhote do medo. Medo que o mundo em guerra, que a sociedade em guerra traz para cada um de nós, que rouba a nossa paz. E a palavra de Deus é muito atual sempre, meus irmãos, minhas irmãs. O Senhor nos fala o nosso hoje, o nosso agora. E a palavra de Deus para nós hoje é exatamente essa. Jesus disse aos seus apóstolos: não tenhas medo. E fala de novo: não tenhais medo. Não tenhais medo. Se não olhar para a nossa vida, o que tem causado medo na gente? Pânico na gente? Vamos pedir ao Senhor: me cura, Senhor. Que essa palavra invada a minha alma, invada o meu coração. Não tenhais medo. Não podemos ter medo dos homens. Porque o homem, disse Jesus, nada que acontece aos escondidos não será, nada que acontece escondido, tudo que acontece escondido será descoberto um dia. Tudo que se faz no oculto será revelado. Deus vê. Deus sabe de tudo. Jeremias foi um homem que foi muito perseguido, foi um profeta muito perseguido pelos homens, E é bonito o que ele diz: mas o Senhor está ao meu lado como um forte guerreiro. Por isso os que me perseguem cairão vencidos. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois Ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Não tenhas medo dos homens, porque os homens só podem matar talvez o nosso corpo, mas a nossa alma não podem matar, disse Jesus no Evangelho. Não tenhas medo da morte. Tenhas medo da morte, gente. A gente tem um pavor da morte. É claro que a morte é terrível, é um certo sentido um final aqui, mas não é um final determinante da nossa vida. Mas o Senhor nos chama a não ter medo da morte, não. Nós temos que ter medo da morte eterna, mas da morte do nosso corpo, não. Tanta gente que com medo da morte não vive, não sai, não cuida da vida. Tanta gente aprisionado. Repito, com medo de ter uma enfermidade, com medo de um pavor terrível. Às vezes nos impede de viver, até mesmo em sociedade, e de anunciar o Evangelho, de não ter medo da morte. Porque disse São Paulo na segunda leitura, também para nós, que a transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior
que a graça de Deus concebida através de Jesus Cristo se derramou em abundância em nosso coração. A cruz, não podemos nos esquecer disso, não foi o final. Jesus morreu na cruz. Mas aí não está o final não, gente. Não está o final. Não tenhamos medo da morte não. Vamos viver a nossa vida e entregá-la nas mãos do Senhor. Porque Ele sabe o dia, Ele sabe o momento, Ele sabe a hora. Não tenhas medo de Deus. Tem tanta gente que às vezes tem medo de Deus. Deus não é um juiz justiceiro cruel que quer nos cobrar, não. Deus é um Pai amoroso, misericordioso para com cada um de nós. Até o fio de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. O Senhor cuida de nós, Ele guarda, Ele nos protege, Ele nos zela, nos vela. E se Deus é por nós, vai dizer São Paulo, quem será contra nós? Deus tem uma promessa. Ele tem um plano de salvação para cada um de nós. Ele tem um plano de salvação, de amor, de redenção. E o que Deus deseja é que a gente busque realizar esse projeto. O que Deus deseja é a salvação do ser humano. É a nossa salvação. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Não ter medo não quer dizer que a gente também tem que ser irresponsável. Não é isso? Que a gente tem que fazer coisas absurdas. Está frio, não tem medo de ficar resfriado, então vou andar sem camisa. Não é isso. É imprudência. Vai ficar resfriado, não é isso. O medo faz parte da nossa vida. Porque nós vivemos num mundo em guerra. Mas o que nós não podemos ser é escravo dos nossos medos. É ser aprisionado aos nossos medos. Ou nós queremos num Deus, ou nós vamos viver nesse mundo com esse medo. Porque a grande questão do medo que paralisa, que impede de viver, que impede de dar passos, que escraviza, e muita gente é escravizada por causa do seu medo, é aonde nós estamos colocando a nossa esperança, aonde está a meta da nossa vida, o que nós queremos alcançar neste mundo. Aqui que está a questão. Porque enquanto a nossa meta não for o céu, não for a santidade, não for as promessas de Deus, e for as coisas desse mundo, que passa, que é perecível, que é frágil, a gente vai ter medo de perder. E se a gente vive com medo de perder algo que a gente conquistou nesse mundo, a gente vive escravo. Porque mais cedo ou mais tarde a gente vai perder. Quantas coisas da nossa vida nós lutamos, gastamos tanta energia, tanto esforço, conquistamos, e logo depois que conquistamos, era isso? Mas eu lembro um amigo meu, ele tinha um sonho de ter um touro, e um dia ele comprou um touro, ele gastou, juntou, mas trabalhou como um desgramado para comprar um touro. Era o sonho dele comprar um touro. Ele ralou muito. Trabalhava domingo, faltava a mim. Impressionante. Comprou um touro. Um dia chegou um outro amigo com outro touro. Mostrou para ele, ele olhou a outra touro. Ele viu uma coisa. Caramba, a dele era manual e a outra era automática. Poxa vida, a touro automática é melhor. Mas tudo na nossa vida é assim, gente. Nunca estamos satisfeitos, é verdade. E aqui está o grande problema. Tudo passa. Somente Deus não muda. Numa guerra, também é um lugar onde aparecem muitos heróis. E os heróis da guerra desse mundo, sem dúvida nenhuma, são os santos.
Porque os santos são os valentes que descobriram que o único medo que nós precisamos ter nesta vida é de perder o céu. É de negar o Senhor. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, eu o negarei diante dos meus pais que estão no céu. E nós perdemos o céu e nós negamos o Senhor pelo pecado. É o pecado que nos rouba o céu e pode nos roubar o céu. Aqui tem que estar o nosso medo. Quantos santos e santas entregaram a sua vida, derramaram o seu sangue? Não tinha medo dos homens, não tinha medo da morte. Mas para quê? Para não perder o céu. São Policarpo, um homem de quase 90 anos, quando ele foi para ser executado, o soldado disse para ele: Policarpo, você é um homem, nós gostamos tanto do Senhor, nós não queremos te matar, nós não queremos acabar com a tua vida. É só você dizer que você não conhece Jesus. A gente sabe que você conhece. É só você dizer isso e você vai ver a sua vida. Não tem problema, a gente não quer fazer isso. Aqui é que é uma ordem do imperador e você não pode ser cristão. Só negue Jesus e a gente vai te liberar feliz. E aquele homem olha para aquele jovem soldado e diz: meu jovem, eu já com esses cabelos brancos que você está vendo que eu tenho, eu amo o Senhor, que nunca me decepcionou, que nunca me deixou sozinho, que nunca me negou. Não vai ser agora para preservar essa vida minha tão breve que eu vou negar. Jamais. Faça o que você tem que fazer. E aquele homem foi decapitado. A coisa principal da sua vida era o céu. Era a vida eterna. Era fazer a vontade de Deus. Como a gente é livre, meus queridos, quando de fato nosso coração, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa liberdade, a nossa vida, nós a vivemos com o coração dos céus entregues na mão do nosso Deus. Que Ele nos ajude, nos dê esse dom, nos dê essa graça, porque nós somos chamados a ser heróis deste mundo, somos chamados a ser santos e a viver a certeza que somente Deus pode dar para cada um de nós e sermos aqui neste mundo as suas testemunhas. Aquele que não me negar diante dos homens e for minha testemunha, eu não negarei diante do meu Pai que está nos céus. Que o Senhor nos ajude, assim seja. Amém.